É sábado, meus queridos amigos, 20 de janeiro, dia de São Sebastião, e nós continuamos unidos na palavra de Deus, no amor a Cristo, pela força da fé, na certeza de que Ele é o nosso conforto e a nossa esperança. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez e por buscarmos amar sempre mais a palavra, porque amando a palavra estamos amando o próprio Cristo. Hoje nós continuamos a leitura do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. São dois versículos, o 20 e o 21. Marcos 3, 20 a 21. E depois de ter chamado os discípulos, de ter subido no monte, de ter escolhido aqueles que ele quis, Jesus volta para casa. É muito interessante a palavra casa no Evangelho de Marcos, porque quer mostrar o quanto Jesus vai na contramão da mentalidade da época. Para Jesus é muito importante a casa. Ele quer resgatar aquela originalidade das pequenas comunidades, do lugar aonde as pessoas possam dialogar, possam conviver, possam se relacionar de maneira saudável. E esse voltar para casa significa que ele voltou para Cafarnaum e não para Nazaré. E ao chegar em Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro, ele se depara com uma situação muito interessante. Uma multidão vem procurá-lo para ouvi-lo, para ser curado, para ser libertado, para se encontrar novamente no caminho da vida. E o texto de Marcos faz uma anotação muito interessante, que diz assim que de tanta gente que vinha, eles não tinham tempo nem de se alimentar. A missão, quando é feita com o coração, ela é exigente. Ela toma conta do nosso tempo, do nosso ser, e feliz de quem consegue se entregar como Jesus se entregou ao fazer o bem, ao mostrar o rosto de misericórdia que Deus tem. E diante dessa situação, os parentes de Jesus souberam que ele estava lá em Cafarnaum e foram até ele tentando agarrá-lo, tentando segurar Jesus, porque diziam que ele estava fora de si. Algumas traduções até dizem que ele enlouqueceu. Nós temos que ter presente que no tempo de Jesus a organização do povo estava passando por uma grande mudança. As famílias, elas eram consideradas nos grandes núcleos, chamados de clã ou de tribo. A tribo era formada de vários clãs. E quando alguém saía daquele ritmo normal, a estrutura daquela sociedade começava a se desfacelar. E já quando Marcos escreve o Evangelho, a realidade dos clãs está muito afetada por conta dos altos impostos, por causa da mentalidade helenística, a mentalidade dos romanos, que era mais individualista, mais fechada, também por causa dos impostos do templo, o endividamento, a perda das terras. Então, os parentes de Jesus, eles querem trazer Jesus de volta, não porque querem desviá-lo da sua missão, eles querem preservar Jesus, eles querem proteger Jesus, porque ao ter esse movimento de tantas pessoas, ao andar com pessoas diferentes, ao estar em contato com doentes, leprosos, pessoas, como nós escutamos, da mão seca, possuídos pelos espíritos impuros, Jesus estava se tornando também impuro na lei que então regia a sociedade. E isso fazia com que ele ficasse afastado, fosse excluído. Essa é a preocupação da família.
o texto diz: quando souberam disso, que ele estava trabalhando tanto, quiseram impedi-lo, quiseram agarrá-lo. Sabe, meus amigos, lendo esses 2 versículos do Evangelho de Marcos, eu fiquei pensando, como é que é a nossa atividade do dia a dia? Nós estamos indo nessa dinâmica de quase não ter tempo para comer? Porque Jesus, apesar disso, ele achava tempo para rezar, para estar em sintonia com Deus, para conviver com seus discípulos. Depois, mais para frente, vai dizer que em casa ele ensinava tudo aos seus discípulos. E nós, como é que nós estamos fazendo isso? Porque nós corremos um risco de confundir entrega, doação, doar-se em prol do reino com ativismo. E o ativismo, ele é estéril, ele machuca, ele fere, ele diminui a qualidade do serviço. Tem uma expressão antiga que diz assim, que quem muito abraça, pouco aperta. Realmente, quem quer assumir tudo não dá conta de fazer algo de qualidade. Temos que ter prioridades. E nessa sequência, quando a expressão agarrá-lo, tem realidades que querem nos agarrar, que querem nos impedir de seguir com o nosso serviço aos irmãos, ao próximo, de maneira equilibrada. Então, nesse dia, o que quer nos agarrar? Quem quer nos agarrar e impedir de seguirmos nossa vocação de discípulos missionários? Aqui para Jesus eram os seus familiares com a devida intenção, mas existem muitas coisas que querem nos tirar do caminho. O ativismo é uma dessas realidades. Então vamos pedir hoje, como irmãos e irmãs que somos, o exemplo de São Sebastião, esse cristão autêntico, vamos pedir que sejamos pessoas equilibradas, que não exageremos, mas sejamos pessoas doadas, pessoas entregues, e que aquilo que queira nos agarrar possa contar com a força, com a jovialidade do Espírito Santo, que nos impulsiona sempre e cada vez mais na missão. Muito obrigado a você que me acompanha, a você que acompanha no Facebook, no Instagram, aqui pelo YouTube. Muito obrigado mesmo de coração. Se esse texto lhe ajudar, depois você pode ler de novo Marcos 3, 20 a 21. São só 2 versículos hoje. Pode ler e também deixar que o Espírito Santo lhe inspire a poder viver sempre mais esta palavra que é de Deus. Um abraço, fiquem com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e saúde para você, para sua família e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir. Tchau, tchau.